Olá, pessoal, tudo bem por aí? Sejam muito bem-vindos à terceira aula da Jornada do Investidor Inteligente. Essa que é a terceira de quatro aulas que nós temos, ou seja, amanhã encerra a nossa semana da Jornada do Investidor Inteligente. Eu ia pedir um favor para vocês, quem ainda não assistiu as aulas um e 2, por favor, dá uma voltada lá, acho que vale muito a pena antes de dar sequência nessa aqui para encaixar legal aí o quebra-cabeça, né? Fazer essa conexão para melhor absorção. Os conteúdos são legais porque ele tem um passo a passo, ele se conecta com as aulas até chegar na aula de amanhã, que é muito bacana, vai trazer aí com certeza um impacto e uma transformação aí na vida financeira de vocês. Temos muitas surpresas aí esperando por vocês até amanhã. E o que é importante? Assistam, tá, gente? Porque a partir do dia 30 essas aulas não vão ficar mais disponíveis para vocês. Então, vale a pena aí vocês pegarem essa sequência de um conteúdo aí diferenciado que a gente fez aí para vocês, tá? Com certeza aí algo transformador. Mais uma vez aí eu vou me apresentar, né? Meu nome é Ricardo Campos, eu sou formado em Direito, sou pós-graduado em Educação Financeira, eu sou especialista em investimentos pela Ambima, eu tenho a certificação CEA. Eu também sou autorizado pela CVM a atuar como consultor de valores mobiliários, ou mais conhecido como consultor de investimentos, tá bom? E eu sou autor do livro Investindo na Prática. Nesse livro eu falo sobre ouro e dólar. Também sou autor do e-book As 5 maneiras de você atingir os seus primeiros R$ 1.000 com renda passiva. Legal? Eu queria passar para vocês aqui também, a gente vai deixar alguns comentários na tela em relação ao que o pessoal mencionou sobre a nossa aula de ontem, tá bom? E hoje nós vamos falar bastante, depois do que a gente comentou lá na primeira aula, né, sobre os principais erros. Ontem, quando a gente também falou ali da base, né, do alicerce para quem está iniciando de fato ali no mundo dos investimentos, depois da escolha da corretora correta, do API, que é a adequação do perfil do investidor. A gente vai estar, falamos também sobre a reserva de emergência. Hoje a gente vai entrar absolutamente no investimento em si, né, que é falar muito sobre renda fixa, né? Então, nós saímos lá da poupança, fizemos toda essa caminhada de construir o alicerce, e hoje nós falaremos muito a respeito aí sobre o que é a renda fixa, quais são os seus tipos, né? Quais são as suas principais vantagens, as suas principais desvantagens também. Vamos dar alguns exemplos práticos. Então, espero que vocês tenham um bom proveito aí do conteúdo que a gente separou hoje aí para vocês. Pessoal, antes da gente dar continuidade aqui no conteúdo de hoje, eu vou fazer um breve resumo em relação ao que a gente tratou na aula de ontem, tá bom? Vou estar compartilhando aqui a tela com vocês. Gosto de estar sempre contextualizando aqui para a gente não esquecer nenhum detalhe, tá bom? Então, a gente falou ontem aqui, centralizar, fica mais fácil a visualização, sobre algo que jamais a gente pode subestimar em relação à nossa jornada de investidor, que é quando a gente, de fato, fez toda a base, todo o alicerce, abriu a conta na corretora, identificou nosso perfil de investidor, a próxima etapa é a gente formar a nossa reserva de emergência, tá bom? E o que seria essa reserva de emergência? Tá aqui, ó. A reserva de emergência, ela nada mais é do que você se preparar para algo imprevisto, como o próprio nome ali já diz, para uma emergência, correto? Então, vou dar fazer algumas comparações aqui de situações que poderiam pegar você de surpresa, tá? Então, a gente poderia estar falando aqui, se de repente você não tivesse seguro do seu carro e tivesse uma colisão, se você não tivesse convênio, tivesse um problema aí de saúde, ou qualquer outra situação, como infelizmente aconteceu aí e pegou todo mundo de surpresa, que foi uma pandemia, no qual a gente já passou 2 anos e a gente ainda está vendo muito reflexo aí econômico e na vida aí de muitas pessoas, né, com relação a não só as questões econômicas, e a questão financeira
propriamente dita aí de cada um, né? Trazendo para o individual o que afetou o bolso aí de cada família, né? As dificuldades, questões de desemprego, inflação altíssima. Ou seja, se a gente não está preparado, não tem uma reserva de emergência, a gente vai passar por esses períodos com muito maior dificuldade. Outra, se você faz uma aplicação, um investimento, sem ter preparado, sem ter se programado para essa reserva de emergência, você vai ter que sacar um dinheiro que você investiu e fatalmente você vai perder, porque você tem que programar, né? Então, se você saca um dinheiro antes do tempo, numa aplicação que você faz de um ano e saca ela com 6 meses, você perde toda a valorização, né? E, obviamente, você vai estar perdendo dinheiro, não vai estar fazendo uma aplicação inteligente. Se você faz a reserva de emergência, que é separar pelo menos 6 meses das suas despesas mensais familiares, ou seja, você e sua família têm uma despesa mensal de 5.000, você vai ter que separar 6 meses relacionados a esses 5.000, que vai dar R$ 30.000. Então, a partir dos R$ 30.000, você formou a sua reserva de emergência e aí você pode investir em outros tipos de ativo, ok? Ou, um outro exemplo, você tem uma despesa mensal familiar ali de 10.000, vai ter que separar 60.000 como reserva de emergência. Então, eu falei alguns números aqui aleatórios, mas aí a conta é fácil, né? Sempre multiplicar aí a despesa mensal por 6. Perfeito? E imagina que essa reserva ela tem que estar alocada em algo muito líquido e muito seguro. Não faz sentido um dinheiro que eu precise usar de emergência repentinamente por algo ali de imprevisto que tenha acontecido e eu ter que aguardar determinado tempo para poder sacar esse dinheiro, ou até mesmo imaginar que esse dinheiro possa estar alocado em uma renda variável, como um fundo de investimento, fundo imobiliário ou ações, que é volátil, e naquele momento que eu preciso do valor, o meu capital esteja desvalorizado e eu preciso sacar, da mesma forma eu vou estar perdendo dinheiro, tá bom? E assim, quais são os locais indicados para eu guardar ou separar essa reserva? Sempre alguns locais são mais específicos e pertinentes para esse tipo de reserva, né? Então você tem que deixar no Tesouro Selic, que tem liquidez diária, nos próprios CDBs e fundos de investimentos com liquidez diária, porque é o que a gente falou. Eu preciso de liquidez, eu preciso de agilidade. Se eu tenho uma emergência, eu preciso de agilidade na utilização da grana que eu tenho que ter disponibilizado, tá? A gente falou também aqui por que investir, a gente deu várias informações, fez exemplos, trouxe planilhas aqui para vocês na prática, né? Então, eu invisto porque eu preciso me proteger contra a inflação. Vocês sabem que se vocês colocam dinheiro na poupança, que a gente falou muito aqui nas suas primeiras aulas, ele rende menos do que a inflação, então eu estou tendo um rendimento inferior, ou seja, eu não considero a poupança como investimento. Então, eu tenho que investir de fato para eu não só ter um rendimento nominal, como um rendimento real, tá bom? Para aumentar meu patrimônio com juros compostos, para eu gerar renda passiva, para colocar o dinheiro para trabalhar para mim, para realizar meus sonhos, para realizar meus objetivos de curto, de médio e de longo prazo. Ok? Falamos também o que eu devo considerar na hora de investir. Sempre eu tenho que considerar a rentabilidade que eu vou receber, a liquidez que esse dinheiro vai ter e o risco que eu vou correr aportando em determinado ativo. E a gente fez aí também, né, vários comparativos, e um deles foi fazer entre a poupança e o CDI, onde a gente identificou lá o abismo que existe, a gente fazer investimentos aí com conhecimento, usando a inteligência, o quanto a gente pode ganhar a mais em detrimento de deixar esse valor guardado aí na poupança. Perfeito? Então, agora a gente vai entrar mais, propriamente dito, na aula que a gente comentou de hoje, onde a gente vai dar vários exemplos para vocês aqui, onde vocês vão entender de uma vez por todas como faz sentido, né, a gente despender um pouco do tempo e investir na gente, no nosso conhecimento. Vocês vão ver aqui a mágica dos juros compostos e o quanto pode rentabilizar o nosso dinheiro quando a gente investe de forma inteligente. Pessoal, agora sem enrolação, bora direto para a aula de hoje. Vamos lá. Vamos para o conteúdo aí da nossa terceira aula da Jornada do Investidor Inteligente. Deixa eu compartilhar aqui mais uma vez a tela com vocês. Eu vou pedir licença
para eu compartilhar aqui com vocês o meu próprio e-book, para a gente entrar nesse conteúdo aqui sobre o que é renda fixa. Então vamos lá, gente. Ó, investimento. O que é renda fixa? É o investimento realizado diretamente em títulos públicos e privados, tá ok? Ou seja, a gente vai estar emprestando o nosso dinheiro ou para o governo ou para instituições privadas aí, os bancos, né? Instituições financeiras ou empresas. Vou estar explicando para vocês aqui alguns tipos e os principais, na verdade, títulos de renda fixa, né? Na verdade, a gente teria que ficar aqui horas e horas se eu fosse falar sobre todas. Então, eu resolvi fazer aqui um resumo das principais e mais importantes títulos de renda fixa que a gente tem no mercado, tá? Então, quando eu compro um título de renda fixa, como eu mencionei aqui agora há pouco, eu estou emprestando meu dinheiro ao emissor desse papel, que pode ser um banco, uma empresa ou o governo, como eu mencionei para vocês. Em troca, você vai receber ali uma remuneração com prazo determinado, ok? Vai estar sendo estipulado já, pré-determinado, um prazo para você receber esse retorno, com uma correção monetária e juros, tá bom? E essa remuneração de cálculo ela já é definida no momento da sua aplicação. Quando você coloca o dinheiro ali, quando você faz a aplicação, já é pré-determinado todos esses detalhes ali que eu mencionei para vocês, tá? Aí eu vou falar os tipos que a gente tem de renda fixa. Então, eu tenho a pré-fixada, né, que a taxa de juros ela incide no momento da sua aquisição, ou seja, você adquiriu ali o título, já vai ter a taxa de juros contratada porque eu pré-fixei, eu já pré-determinei. A pós-fixada, que ela vai acompanhar algum índice de mercado, entendeu? Pode ser o nosso CDI, que é o certificado de depósito interbancário, que é aquela taxinha que eu mencionei para vocês que acompanha muito de perto ali a nossa taxa Selic. Pode ser o IPCA, que é o índice de preço do consumidor amplo, que é a nossa medida de inflação aí do país, que é por ela que a gente toma por base, né, a inflação medida aí do país, os preços dos produtos, ou a própria taxa Selic, né, que hoje está em 12,75%. Temos a híbrida, que é uma mescla entre os dois, a pré-fixada e a pós-fixada. E aqui eu separei também para vocês para mencionar um pouco sobre a tabela regressiva do imposto de renda. Ou seja, aqui tem os prazos, né, de quantos dias ela vai ter a alíquota maior, até os 721 dias, né, que é acima de 2 anos, que um rendimento aí, que o imposto que incide sobre as aplicações aí de renda fixa vai se tornar a menor alíquota de 15%. Então você tem uma tabela regressiva, né? Então é muito importante, como eu mencionei lá, quando a gente tem que estabelecer os critérios dos investimentos, eu tenho que adotar, saber ali a minha rentabilidade, o prazo. Por que eu tenho que saber o prazo? Porque o prazo vai estar relacionado ao quanto de imposto eu vou ter. Quanto mais rápido eu retiro esse dinheiro, quanto mais rápido eu saco esse valor da aplicação que eu fiz, maior vai ser o meu imposto de renda. E quanto mais tempo eu deixo, menor vai ser o imposto de renda. Então, o mínimo que eu vou ter aqui é de 15%. Então, passando de 2 anos, independente se for 3, 4, 5 ou 10, ele vai manter ali os 15%. E aqui a parte legal, galera, que eu falo para vocês do porquê não investir na poupança, porque a gente tem investimentos com o mesmo grau de risco, ou seja, na verdade, com o mesmo grau de não ter riscos. Vamos melhorar isso aqui, tá? Na verdade, investir na poupança ou em um CDB, que eu mencionei aqui, que foi o primeiro exemplo de renda fixa que eu dei para vocês, te gera, na verdade, o mesmo risco, ou seja, não tem esse risco, porque tanto a poupança quanto o investimento em renda fixa de CDB, LCI, LCA, que são os próximos que eu vou mencionar aqui para você, eles têm garantia do FGC. O FGC é um fundo garantidor de crédito. Ou seja, se você aplicar até 250 mil por CPF, você vai ter uma garantia de devolução desse valor caso aquela instituição bancária quebre. Você entendeu? Então, não tenho por que eu estar aplicando meu dinheiro na poupança se eu tenho uma garantia de um fundo garantidor de crédito.
Então, vamos lá, se você tem mais de 250 mil, vamos dizer que você tem até 1 milhão. Se você aplicar em conglomerados de instituições financeiras diferentes, você tem um limite para receber por CPF até 1 milhão. Ou seja, é uma boa quantia aí para a gente ter tranquilidade para estar investindo nesses títulos, que eu vou te mostrar agora mais para frente, que a gente pode ter até rendimento até 3 vezes maior do que a poupança. Inclusive, vou fazer uma simulação antes de concluir a aula aqui para vocês, onde eu tenho certeza aí que vocês vão falar nunca mais, esquece a poupança, tá ok? Aí as opções que a gente tem de renda fixa são os CDBs, que são os mais conhecidos, né? Para quem geralmente migra da poupança, os próprios bancos acabam oferecendo isso aí aos correntistas, aos clientes, mas é importante você saber que no banco, às vezes, eles cobram alguns tipos de taxa, tem interesses próprios para alguns ativos, né? Então é importante que você busque essa imparcialidade, é por isso que eu menciono sempre abrir conta nas corretoras, até por conta de taxa e essas questões aí que eu falei para vocês. Então, o CDB a gente mencionou, né? A gente empresta lá dinheiro para os bancos. Eu tenho também aí, que é bastante conhecido, LCI e LCA. São são dois ativos ali que um vai estar destinado a LCI somente ao setor imobiliário. Então, quando eu empresto meu dinheiro para o banco, na aplicação de uma LCI, ele só pode utilizar esse recurso para fins imobiliários e a LCA para fim do agronegócio, né, do agropecuário. Então, é a única diferença entre os dois, essa letrinha no final I e A. Então, para o setor imobiliário e aqui para o agronegócio. Perfeito? O legal é citar aqui sobre a LCI e LCA, que também são títulos bem conhecidos, é que eles são isentos de imposto de renda. Então, aquela tabela que eu mencionei ali para vocês acima, não se aplica quando a gente fala de LCI ou LCA, porque esses títulos são isentos. E eles também possuem cobertura do FGC, como eu mencionei aqui, tá? Então, até R$ 1 milhão aí vocês vão ter cobertura durante um ano, caso alguma instituição ou todas quebrem, algo que é muito difícil, né? Alguma instituição aí financeira, até porque o Banco Central tem regras rígidas para colocar essas empresas, então são situações raras, mas se acontecer, é importante você saber que tem essa cobertura. Tesouro Direto, que também é um empréstimo que você faz quando você aplica nele, porém a diferença, como eu mencionei, é que você está emprestando o seu dinheiro, né, para o nosso governo para financiar dívida pública, educação, saúde, infraestrutura. Então, da mesma forma que você fez do CDB para as instituições privadas, você faz o empréstimo do seu dinheiro para o Tesouro Direto. Também com uma taxa muito mais atrativa do que a poupança, tá bom? E outra coisa que vale destacar em relação aqui ao Tesouro Direto é que ele tem um imposto regressivo igual os CDBs, tá? Então vai começar lá nos 22,5% e a mínima alíquota é de 15%, porém ele não tem cobertura do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito. Porém, costumam dizer que é o título mais seguro do país. Por quê? Porque é uma proteção que você tem do governo. Ou seja, para acontecer do nosso governo dar um calote em uma dívida, em um empréstimo que você fez relacionado a um CDB, o país já vai ter que ter atravessado uma crise absurda, fechado aí muitas empresas, problema econômico sério. Então, a gente considera que esse aqui é um dos títulos mais seguros aí do país, na verdade, por essa analogia que eu te fiz, tá bom? E temos aí, por último, né, que eu vou mencionar relacionado, não por último, né, mas sim dos que eu vou citar aqui, porque são inúmeros, mas os mais conhecidos, com esses títulos que eu te passei aqui, você já pode fazer excelentes investimentos e ter aí a garantia de que você já vai estar sendo classificado como investidor inteligente. Os demais títulos ou fundos de investimento são detalhes que ao longo da sua jornada ou com mais calma em outro momento a gente vai poder estar explicando para vocês, tá bom? Então, as debêntures também são títulos de dívida em que o seu investimento é um empréstimo para determinada empresa. E aí que não seja para uma instituição financeira. Então, as anteriores que eu mencionei, CDB, LCI, LCA,
são destinadas, né, e relacionadas com instituição financeira, e aqui não, vão ser outras empresas, tá bom? E elas podem ou não ter isenção do imposto de renda. Quando que vai ter isenção de imposto de renda? Quando elas forem categorizadas como incentivadas. Aí ela tem isenção de imposto de renda. Caso contrário, elas não vão ter, tá? A isenção. E aí vai se utilizar ali aquela tabela regressiva que a gente também comentou ali agora há pouco, tá? E eles não possuem cobertura do FGC. Então, as debentures não têm cobertura do FGC. Porém, ela vai te trazer, na maioria das vezes, uma rentabilidade maior, tá? Então, você vai ter que fazer ali o seu perfil de investidor, fazer uma gestão de risco e determinado patrimônio ou determinada parte ali do seu patrimônio, você, de repente, pode estar optando em escolher por umas debentures, sabendo que ela não tem essa cobertura do FGC, mas também vai te proporcionar um melhor retorno, tá bom? Algumas vantagens que a gente tem de estar investindo o nosso dinheiro em renda fixa. A rentabilidade, tá? Ou seja, o retorno das aplicações, eles são estáveis e recorrentes, né? Então, facilita o seu planejamento. Você já vai saber de forma pré-determinada o quanto você vai receber. Segurança, porque a maioria deles que eu te falei aqui tem a cobertura do FGC, conforme eu te mencionei ali naquela instituição específica, com até 250 mil, ou se for num conglomerado em instituições diferentes, até 1 milhão, né? Você pode escolher até 4 instituições aí. Liquidez, alguns títulos de renda fixa, ele possui liquidez diária. Eu vou te mostrar aqui alguns exemplos, inclusive, que você pode utilizar para formar sua reserva de emergência, e já é um investimento fora do padrão, fora da caixinha. Você vai estar formando a sua reserva de emergência e fazendo muitas vezes um investimento melhor do que outros títulos de renda fixa e muitas vezes melhor do que a renda variável e com uma segurança absurda, porque tem a garantia do FGC. Acompanha até o final que eu vou estar mostrando para vocês, tá? Esse momento aí é excelente, vocês vão falar, nossa, que maravilha, né? Que diferença, como eu preciso perder o medo e partir para o novo degrau ali da jornada do investidor inteligente. Isenção de R, algumas aplicações, como eu mencionei para vocês aqui, fica uma contradição, né? Então, até assim, muita gente fala que poupança é investimento, porque ela acaba rendendo, mas como a gente falou, abaixo da inflação. Então, nós que somos investidores inteligentes aqui, não vamos considerar, mas sim considerar LCI e LCA, que possuem isenção do imposto de renda, né, para a pessoa física. E a facilidade. As aplicações elas podem ser feitas através de um banco, corretora, de forma simples e com valores acessíveis a todos os investidores. Então, a gente tem aí, em muitas corretoras, e até em alguns bancos, a partir de R$ 10 você consegue já aplicar no CDB. O normal ali geralmente vai variar de 50% a 100% o valor mínimo, mas você encontra vários produtos em várias corretoras ali a partir de R$ 10 você fazendo investimentos em renda fixa. Então é bastante democrático, tá bom? Algumas desvantagens, né? Como a maioria dos investimentos em renda fixa acompanha a taxa de juros, se esse indicador estiver baixo, né? Então, se a nossa taxa Selic estiver baixa, o rendimento vai ser proporcional a ele. Então, infelizmente, às vezes, não vai ter uma rentabilidade diferenciada para vocês, como hoje tem, porque a taxa Selic está nas alturas, né? A 13,75, acima dos 2 dígitos. As taxas, né? É uma desvantagem, algumas taxas, tributos incidem sobre os investimentos em renda fixa. Ou seja, né, se você fizer um saque ali em menos de um mês, vai ter a dedução do IOF, e se a gente fizer o resgate antes de 6 meses, tem aquela taxa máxima de 22,5%, ou a mínima de 15% quando ultrapassa lá os 2 anos que a gente mencionou. E liquidez, né? Alguns investimentos de renda fixa têm prazo de carência, ou seja, você não vai ter liquidez. Se você solicitar antes do resgate, do prazo pré-definido, você vai estar perdendo aí valor, né? Então tem que ficar atento aí às desvantagens que a gente tem. Nós não vamos entrar hoje em renda variável, que eu quero mostrar para vocês aqui agora, compartilhar uma outra tela minha, que são em referência aos CDBs que eu mencionei para vocês, que estão ativos hoje no mercado, tá? Então, nós temos um CDB do Banco XP, perfeito?
uma das maiores corretoras que a gente tem aí hoje no mercado, tá? Ela tem umas regrinhas aqui para essa aplicação dos 200%, ou seja, né? Ela tem o vencimento em 3 meses, ou seja, você vai deixar o seu dinheiro lá e automaticamente ele vai ser resgatado no prazo de 3 meses. O valor mínimo para se investir é a partir de R$ 100. Ele é de liquidez diária, ou seja, uma excelente notícia para quem ainda não formou a sua reserva de emergência. Fantástico, tá? E ele tem proteção do FGC, ou seja, você está 100% seguro. Você vai render, vai investir em algo que é o triplo da poupança, né? E com a mesma segurança, porque tem a garantia do FGC. E aí tem algumas regras a mais aqui que eles explicam, né? Data de vigência, então hoje é até o dia 30/9, então tá dentro. Vocês já podem abrir sua conta e estar aplicando lá. E se quiserem acessar o site para ver mais detalhes, né, de como funciona essa promoção, vocês entram aí e vão estar visualizando todos os detalhes dela, tá? A gente tem também aqui o CDB da Rico, que também é do grupo XP, ok? É uma corretora intermediária do grupo XP, então vamos dizer ali que a XP seria a Prime. Também vocês têm que ficar atento lá, porque tem algumas taxas, né? Porque ela é diferenciada. Já a Rico é mais democrática, né? Para uma categoria ali intermediária. Eu, inclusive, tenho conta na Rico. Eu não peguei essa promoção aí de 200% do CDI, mas é interessante você ver que tem essa possibilidade, está ativa também nesse mês de setembro, tá? Vários clientes meus que eu venho indicando, venho aplicando, inclusive ontem eu dei essa dica, né? Semana passada inteira, vários clientes meus entraram, e quando eu mencionei, mantive o contato lá na área de relacionamento da Rico, eles falaram que não tem previsão de finalizar. As regras são muito similares ao da XP, tá? Tem um valor mínimo ali de R$ 100, também finaliza em 3 anos, tem um valor de aporte máximo ali entre 3 mil a 4 mil reais, mas é uma excelente opção, volto a repetir, para quem também não tem reserva de emergência ou até para quem tem reserva de emergência, porque esse valor de 200% aqui do CDI é algo extraordinário, tá? Então a gente não pode perder esse tipo de promoção. A gente tem também aqui a corretora Genial, né? O Banco Genial, que inclusive passa para a gente, até por questões aí de concorrência, né? Lá com o grupo XP, 220%. 220% do CDI, tá? Isso aqui equivale aí a mais ou menos, a gente está falando próximo de um rendimento de 30% ao ano, tá? Próximo. Óbvio, tá, gente? A gente tem que deduzir aí a tabelinha regressiva lá do imposto de renda, tá? Porque não vai ter como você fazer uma aplicação dessa que é de 3 meses sem estar tendo a dedução dos 22,5, que é a taxa máxima. Mas mesmo assim, é um valor absolutamente maior ou mais do que o triplo se você tivesse mantendo esse dinheiro na poupança. E vou falar a verdade para você, a base de rendimento aí que o pessoal busca em títulos de renda fixa, né? Quando a gente tem um conhecimento aí inicial ou intermediário, é que pelo menos seja 100%, 105%, no máximo 110%. Muito difícil ter um título acima desse. Então, façam proveito desse momento que o mercado está dando várias opções, várias possibilidades aí da gente rentabilizar de uma forma aí muito diferenciada, tá bom, gente? De licença aqui, tomar uma água, minha voz tá indo, hein? Dando continuidade aqui, o que eu queria mostrar para vocês, porque eu acho muito interessante, né? Eu sempre, quando eu comecei lá atrás, quando eu fiz meus primeiros investimentos, eu comemorava ali centavos, mas sempre imaginando que no futuro eu teria um potencial maior e que esses rendimentos desses juros, ou os aluguéis de fundos imobiliários, ou os dividendos de ações, né, que são tudo aí considerado como renda passiva, à medida do tempo e do meu conhecimento, eles iriam melhorar. Então, eu gosto muito de fazer comparações do que a gente perdeu enquanto a gente não tinha o conhecimento e do quanto a gente poderia ter ganho e do quanto a gente pode ganhar daqui para frente, né? Mudando a nossa mentalidade e o nosso mindset. Então, eu vou fazer para vocês aqui, já estava salvo, mas eu quero fazer com a poupança, tá?
vai render mais ou menos 6%, 6,15, 6,17 é o rendimento atual da poupança hoje em um ano. Então, vamos fazer aqui um cálculo. Se eu tivesse um dinheiro parado na poupança de 30 mil, algumas economias que eu fiz aí durante alguns anos, ou de repente, se eu vendi um carro e quero deixar aplicado, né? Aqui a gente pode escolher qualquer valor, tá, gente? Estou fazendo aqui algo aleatório, que podia ser 5 mil, 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Coloquei um número aqui aleatório de 30 mil, né? Aí um carro popular, de repente usado, que a gente tenha vendido, ou algumas economias que a gente tenha feito e esteja lá 30 mil na poupança. Há uma taxa de juros de 6,17 mais ou menos ao ano, que é o que rende a poupança, tá? E aí a gente vai jogar aqui, ó, calcular, né? No final do ano, com esse rendimento da poupança, eu vou até anotar aqui para não esquecer, ó, a gente teria R$ 1.851 de juros, tá? De rendimento, de renda passiva, onde o dinheiro estaria trabalhando para você. Agora vamos fazer essa mesma simulação, considerando o que a gente tem no mercado hoje. Lógico que cada um tem uma regra, é de 3 meses, você tem que estar garimpando, tem que estar atento, né? Tá buscando pessoas informadas em investimentos para te ajudar. Mas vamos dizer, vamos falar do momento, do real, do que eu acabei de apresentar para você, que são os CDBs ali da Rico e da XP, né? Só que o que é importante a gente calcular aqui? Eu não vou jogar, considerar os 200% do CDI ou 220, porque a gente tem que deduzir o imposto de renda. Então, eu vou estar calculando aqui com vocês, vamos fazer juntos? Deixa eu limpar aqui a calculadora, fazer junto com vocês, tá? Então, quando eu falo de um CDI de 13,65%, correto? Se eu tenho o dobro, que é 200% do CDI, vamos calcular duas vezes. Opa, errei aqui, ó. Vou fazer a conta novamente. Então, eu tenho 13,65, enter, 2 multiplica. Eu teria 27,30%. Concordam comigo? Porque é o dobro, né? 200% do CDI, 100% do CDI, 13,65. 200%, 27,3. Aí, eu não posso deixar de considerar que eu tenho que sacar aqui, ó, excluir 22,5% menos. Por quê? Porque eu estou subtraindo a tabela regressiva do imposto de renda. Então, a minha aplicação em um CDB ou em algum título de renda fixa que valha 200% do CDI, ele vai ser, em média, para mim, anualmente, 21,15, tá? Porque a gente tem que deduzir ali o imposto de renda. Aí a gente volta aqui para a simulação e joga um rendimento de 21,15 no ano sobre os mesmos 30 mil, né? Fazendo uma aplicação agora do investidor inteligente que você é, com essas aulas que você teve aqui, com o tempo que você despendeu para o seu aprendizado, agora você vai ter um resultado. Olha ali, então a gente tinha aqui, ó, frisa isso aqui, ó, 1.851 ao final de um ano. Agora a gente tem 6.345 reais. Vamos anotar aqui? 6.345 reais, porque agora a gente aprendeu a investir. A gente entendeu as promoções, as possibilidades, as diferenças que a gente tem no mercado, entendeu? Então, para fechar aqui essa aula, vamos fazer junto mais uma vez aqui, ó. Então, a gente tem 6.345 enter 1.851 menos uma diferença aí de praticamente 5.000 reais. Pois é, vocês viram lá, né? Uma diferença praticamente de 5.000 reais por você ter aplicado em você primeiro, no seu conhecimento, de ter disponibilizado um tempo para estar aqui junto com a gente, para ter chegado até aqui, próximo ao fim já dessa terceira aula, né?
Muito bacana, né, gente? E a gente tem diversas opções melhores que essa, tá? Isso aqui é só um começo, é só uma introdução da renda fixa para você. Imagina quando vocês entrarem na renda variável, o mundo de possibilidades que te oferece com o gerenciamento de risco, entendeu? Então é algo assim, por isso que eu falo, é algo transformador, é algo impactante. Isso aqui é só o início para vocês. Vocês não têm ideia do que te espera na quarta aula de amanhã, tá? Algumas simulações que eu vou fazer para vocês, inclusive, vou dar um bônus especial para vocês, falando de algo relacionado à minha própria mentoria, algo que eu tenho também, que é exclusivo, em outro momento a gente fala, mas que eu passo para os meus clientes um bônus de uma aula sobre como você ter renda extra relacionado a milhas aéreas, cartão de crédito. Eu vou passar um pouquinho disso para vocês, além de saber que pode potencializar os seus resultados com os investimentos, saber que de uma forma relativamente fácil, né? Obviamente com aprendizado, com um pouco de tempo, como você fazer renda extra com milhas aí, para, inclusive, poder investir mais. Pessoal, espero que vocês tenham curtido aí o conteúdo de hoje. Quero agradecer demais quem chegou até aqui comigo, até o final dessa terceira aula da Jornada do Investidor Inteligente. Peço que vocês compartilhem essas aulas com as pessoas que precisam de uma melhor educação financeira, para amigos, familiares. Vamos transformar aí o mundo financeiro dessas pessoas próximas de vocês, tá? Vou pedir também a atenção de vocês para não perderem amanhã a quarta aula, tá? Dessa nossa jornada, para fechar toda a conexão, a última peça do quebra-cabeça, onde a gente vai ter várias surpresas bacanas aí para vocês, tá bom? Vou pedir para vocês ficarem atentos, pois as aulas só ficarão disponíveis até o dia 30. Vou pedir para vocês clicarem no link aqui abaixo para ser direcionado aos nossos grupos de WhatsApp, onde a gente vai passar, como eu comentei já antes, aqueles conteúdos bacana para vocês, PDFs, mapas mentais, resumo dessas aulas que a gente deu para vocês, tá bom? Vou aproveitar também para quem ainda não me segue, deixar novamente os links aqui embaixo das minhas redes sociais, tá bom? E, mais uma vez, agradecer a vocês pelo dia de hoje, por essa aula de hoje, tá bom? Vamos nessa? Fui, até amanhã, espero vocês por lá.